O vídeo de hoje é para conversar sobre um livro maravilhoso que me reconectou com um lado meu que eu já não tinha conexão há muito tempo, meu lado infantil, o lado da criança que eu fui um dia, me trouxe um pouquinho, uma injeçãozinha de imaginação, de ver a vida com um olhar mais lúdico, com um olhar sem ser só aquela coisa na pedra, só de praticidade, de utilidade, que é Andy de Gwen Gables. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Então, a história tem início com dois irmãos chamados Marilla e Matthew, que desejam adotar um menino para poder ajudar o Mateu nas atividades da fazenda, que o Mateu já está um pouco idoso, ele já está muito cansado e ele está precisando dessa ajuda. Então tá, foi combinado que eles iam fazer essa adoção, só que houve uma pequena confusão, né, ali no entendimento, e ao invés de um menino, eles recebem uma menina. Muito ruiva, cheia de vida, fala que é uma beleza, igual uma matraca, de um assunto aqui ela já liga no outro, ela já fala e ela quer saber de tudo, e ela vê aquela paisagem, e ela fica encantada. E desde o início é perceptível ao leitor, se você prestar muita atenção, que ela é uma criança, se eu não me engano, eu acho que ela tem 11 anos, que ela era uma criança muito carente, que ela nunca teve um lar que ela pudesse chamar de seu. Ela ficava de del em del ali, ela era uma órfã, e ela já passou por várias coisas. Ela tinha que ficar responsável por um casal de gêmeos que ela tinha que cuidar, ou seja, era uma criança tendo que cuidar de outras crianças. Então ela queria muito ter uma família pela primeira vez em muito tempo, só que a Marilla, ela era a voz muito prática, né? Tudo ela tinha que tomar as decisões, e ela ficou com um pouco de dúvida. Eu não queria criar uma criança, uma menina, ela vai me dar muito trabalho, mas o Mateu, ele já se encantou com ela desde o início. Só que como a Marilla, ela era a voz responsável, que decidia as coisas, ela ficou um pouco com o pé atrás. Mas ela acabou sendo conquistada pela Anne também. E a Anne finalmente conseguiu uma casa e ela teve a certeza que ela ia permanecer em Gwen Gables. E aí a gente vai acompanhar uma série de confusões que ela vai se meter. Teve uma parte aqui que eu ri muito, que ela sem querer embebeda uma amiga dela, a amiga do peito, né, a Diana, embebeda sem querer, e a mãe da Diana fica muito brava e proíbe as duas de serem amigas, e tem toda uma confusão, mas foi realmente algo muito engraçado. E muitas das vezes ela se mete nas confusões com boas intenções. Ela não é aquele tipo de criança chata, né? Aquelas crianças pirracentas, igual a Mary de O Jardim Secreto. Ela não é assim. Ela tem muita imaginação, ela vive no mundo da lua. Isso é algo que eu achei muito lindo na personagem. O poder de imaginação que ela tinha. Que quando nós somos crianças, a gente tem esse brilho, essa veia imaginária que a gente vai perdendo ao longo da vida, infelizmente. E muitas das vezes, se o leitor prestar bem atenção, essa imaginação foi um conforto para ela nos momentos difíceis, né, que a gente via que ela era muito solitária, que ela era muito sozinha realmente antes de chegar em Gwen Gables. Então a gente vai acompanhando ela indo para a escola,
rivalidade dela com o Gilbert, que zoou o cabelo dela no início, ela ficou pé da vida e levou esse rancor até os 16 anos. Mas um personagem que eu acho que dá pra tirar muito conteúdo é a Marilla também. Porque a Marilla, num primeiro momento, se a gente só olhar sem se aprofundar, a gente vai achar que ela é chata, que ela é rabugenta, que ela é muito dura e crítica com a Anne. E ela é. Só que se a gente for olhar a história de vida dela, ela teve que ser assim e ela foi ensinada a ser assim. Porque o Mateu, ele é mais passivo, ele não toma decisões, ele tem uma personalidade mais tímida, mais introvertida. E a Marilla, ela teve que se encaixar na outra polaridade. Tanto é que ela que toma a frente das coisas, ela que decide o que tem que ser feito, ela que resolve qualquer problema. E isso sobrecarrega. Então ela não teve tempo nem espaço criativo, ela tinha que resolver, a vida prática, ela que tinha que cuidar. Então Então isso foi enraizando nela, que é o que acontece se a gente só viver pensando na vida material. Se a gente não tiver espaço para criar, para fazer algo sem utilidade, só por fazer, que quando a gente é criança a gente adora, a gente tem uma imaginação incrível. E quando a gente vai crescendo, a gente vai deixando de ser cada vez menos N e se tornando mais Marilla. E eu faço um paralelo com esse livro, ele me lembrou muito um vídeo que a Marina fez, já tem bastante tempo, sobre Moana e devolver o coração. Acho que o coração congelado, não tem lembrança certa. Que é uma parte feminina nossa que devolve esse coração. É a nossa parte não muito bem infantil, mas a nossa criança interior que a gente foi um dia. E é algo que eu vejo aqui muito na história da Anne com a Marilla. Porque a Marilla era dura, não tinha muitos sentimentos. Não é que ela não tinha, ela não conseguia expressar. E a Anne, aos poucos, com seu jeitinho, foi conseguindo isso. A Marilla tinha muito amor pela Anne, só que ela não conseguia demonstrar. No final, com o fato que acontece, não vou dar spoiler para quem não leu, ela consegue finalmente expressar as suas emoções. E a Anne foi fundamental para isso. Aos pouquinhos ela foi chegando, ela foi derretendo esse coração, colocando mais imaginação na vida da Marilla, mais sentimentos, mais conforto para expressar sentimentos. Porque a Anne, o que a Anne sentia, ela dizia. Ela era livre. Ela não tinha esse receio. E a Marilla tinha. E aos poucos a Anne foi devolvendo essa vivacidade, essa alegria para a Marilla. O final desse livro é muito lindo. Eu fiquei triste com algo que aconteceu aqui, mas foi um momento que a Marilla finalmente conseguiu soltar, abrir o seu coração que já estava trancado há muito tempo por causa das dificuldades da vida que ela teve que enfrentar. Então a Anne foi fundamental. Ela devolveu o coração para Marilla. Acho que lendo esse livro a gente pode aprender a ter cuidado e a observar quanto de Marilla a gente está sendo na nossa vida, se a gente só está preocupado com a vida prática, com as responsabilidades, e está esquecendo da criatividade, dos nossos hobbies que a gente faz para ser feliz, para trazer felicidade para a alma. Ou também se a gente está sendo só N, né? Que não quer saber de responsabilidade, não quer saber de resolver a vida, está sempre colocando às vezes a responsabilidade da sua vida na mão de outra pessoa.
Então eu acho que esse livro ele é um balanço perfeito para a gente conseguir encontrar o equilíbrio. Se a gente está sendo muito Maurila, vamos dar um jeito de ser um pouquinho Anne também. E se a gente está sendo extremamente só Anne, vamos dar um temperinho de Maurila para nossa vida também. E outro ponto que eu gosto, eu já falei que eu gosto muito nos livros da Lucy, são as descrições de paisagens lindas. Toda vez que eu leio um livro dela, eu tenho vontade de morar no campo. Tenho vontade de ir morar no campo. Aqui tem, gente, lindo, 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 lindo. As descrições de Green Gables, da região. Eu fiquei que nem a Amy, toda apaixonada pelo lugar. Então é um livro que vale a pena. Ele é super curtinho. Tem 235 páginas. Muito gostosinho de ler. Muito reconfortante. Às vezes, quando eu tava irritada, depois de um dia cansativo, eu pegava e lia umas páginas e já me centralizava. E como eu falei, ele traz uma reconexão muito grande com a infância. Não tem como você ler esse livro e não lembrar da criança que você foi um dia. Ele tem essa capacidade de puxar do baú de memórias tudo que você já viveu e trazendo um pouquinho, uma pitadinha a mais de imaginação para o seu dia, uma injeção de ânimo para você ser mais criativo, mais imaginativo, que a gente precisa de imaginação na nossa vida. A gente não precisa só de imaginação, né? Tem que ter um pouquinho de praticidade, senão a gente só vive no mundo da lua, mas também praticidade em excesso adoece. Então, eu recomendo muito esse livro aqui e vou dar continuidade ao próximo da série também, que é Anne de Avonlea. Anne de Avonlea. É o próximo que eu vou dar continuidade. Vou adicionar aí também na minha lista de leituras. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem sabe aí vocês deem uma chance também para conhecer a Anne de Green Gables. Um beijinho e a gente se vê no próximo.